A maioria das empresas acredita que crescer é uma questão de vender mais, mas muitas vezes o crescimento sem estrutura se torna caos. E o caos consome muito dinheiro, muito tempo e até a sanidade do dono, do empresário, né? Hoje a gente vai falar sobre algo que poucos entendem de verdade, que é como estruturar modelos de negócio que escalam de verdade e tem um potencial aí muito grande até de se transformar em um ecossistema de peso. E o nosso convidado aqui de hoje, eu sou muito fã desse cara. É um cara que eu já assisti várias aulas dele, toda vida eu estava comentando com ele aqui anteriormente, toda vida que eu vejo uma aula dele eu aprendo algo novo e eu tenho algum insight super poderoso. Então o Felipe Atab está aqui com a gente hoje. A gente está gravando aqui diretamente do Sprint da Nova Gestão, que está acontecendo aqui nos dias 9 e 10 de abril. Então gravação ao vivo aqui, o Felipe acabou de dar uma palestra, uma aula sensacional. Vou apresentar brevemente aqui, depois você complementa, Claro. tá, Felipe? Felipe é fundador da ForEquity, é CMO da Stone, ex-diretor de marketing da Ambev, o cara é Forbes Under 30, conselheiro, investidor e tem mais de 15 anos escalando marcas e unicórnios brasileiros. Apenas, né? Isso mesmo. Apenas. E estou aqui também com o nosso CEO do GM Group, Eduardo Gomes de Matos, que vai fazer esse episódio aqui de hoje como co-host. Queria dar as boas-vindas aí, Felipe, oficialmente a você e fala um pouquinho do pessoal aí, Boa, da sua obrigado pelo experiência. convite, obrigado tanto pelo convite para estar no evento de vocês. Eu acho que o Sprint Nova Gestão é uma coisa muito legal que vocês estão fazendo para a empresa em si e também para Fortaleza como um todo. Acho que é muito legal, equipes e empresários locais se reunirem, porque acho que tem pouco conteúdo local. Acho que tem muita coisa São Paulo, Rio, e efetivamente na capital mais tradicional, mas fora dos tradicionais acho que tem pouca coisa e o trabalho que vocês têm feito há muitos anos, eu sei que vocês já fazem isso como consultoria, mas agora fazendo mais essa lógica de comunidade e educação, faz muita diferença para o empreendedor local que não quer pegar o avião e ir Legal. para lá e voltar. Então, parabéns pela jornada e é bom estar aqui junto com vocês. É um esforço, assim como vocês fazem um esforço Sim. de ir para lá, é um esforço da pessoa também vir para cá, mas é ótimo estar com vocês e a palestra espero que tenha sido legal para todo mundo. No Sensacional. podcast, cara, obrigado pelo convite. Acho que aproveitar essa coisa de bater o papo e estar aqui aprofundando legal. Eu falo muito sobre modelo de negócio, esse ponto em específico acho que é pouco tratado no Brasil. Acho que tem pouca literatura no Brasil, tem pouca aula, educação. Se a gente perguntar para, sei lá, esses 60 empresários que estavam aí hoje, qual é o modelo de negócio deles, eu tenho certeza que pouquíssimos saberão como deveria ser o modelo, o que que são as variáveis-chave, o que que não são, como ele Sim. deveria crescer. Então, acho que o nosso papel como pessoas que de alguma forma já fizeram e que têm contato tanto com literatura quanto o lado mais educativo em si, é muito legal de ensinar toda essa lógica. Então, a minha apresentação acho que você já fez um pouco, minha jornada ela é diversa, né, essa é a grande verdade. Sim. Fui executivo de sucesso por alguns anos, né, quase 12 anos de carreira de executivo, bati ali no teto do tradicional do marketing, que é virar o CMO, né, o Chief Marketing Officer da organização, mas eu sempre fui muito apaixonado por uma questão mais estruturante, assim, de estratégia, gestão e toda a parte de como o marketing, que é, na verdade, mercadologia, né, o entendimento do mercado endereçável e como você diferencia a partir desse entendimento do mercado, como as empresas deveriam trabalhar os seus próprios modelos de negócio e entenderem quais alavancas corretas fazem isso. Então, minha vida hoje, ela é muito privilegiada, porque eu tenho contato com muitos negócios, seja dando aula dentro de um G4 da vida ou estando em eventos legais como o de vocês hoje, eu consigo aprender muito com quem pergunta, então eu sempre falo: "Pô, levanta a mão, pergunta, fala", porque a pergunta ela é mais legal do que efetivamente escutar. Escutar, a gente grava o vídeo e manda para o pessoal, né. Essa é a grande verdade. Então a troca ela é muito privilegiada. Eu acho que nesses últimos 3 anos e meio, eu devo ter falado próximo de 25.000 empresas diretamente, assim, seja em sala de aula ou até como consultoria, advisor para essas empresas. E eu tenho hoje uma lógica de holding, né, são várias holdings de negócios que a gente como holding detém essas empresas ou investe de maneira majoritária ou até minoritária nas empresas, e eu acabo sendo conselheiro de muitas empresas. Então hoje são quase 60 empresas, não é uma vida fácil, é uma vida um pouco mais difícil de gerenciar, mas eu brinco que são problemas diferentes, porque como eu não sou o executivo, existem executivos tocando esses negócios, eu estou num lado mais de entender um pouco mais da estratosfera e não necessariamente no micróbio ali de Legal. qual é a linha, e aí eu consigo entender muito mais essa lógica dos modelos e ajudar as empresas a entender o próprio modelo e entender quais alavancas fazem sentido para o crescimento da empresa. Cara, e você para mim é uma grande referência quando a gente fala de modelo de negócio e os jogos empresariais, né? Sim. Entender se a empresa joga um jogo de CAC, se joga um jogo de LTV, qual é o tamanho, o tansanson do mercado da empresa,
como é que faz para ganhar o jogo, quais são as estratégias. Então, pô, fenomenal. E obrigado, cara. E vocês são incríveis também, tá? Quem não conhece, claramente, vocês são incríveis. Regionalmente, acho que provavelmente é a maior consultoria regional, há Sim. 30 anos já fazendo. 30 anos. 30 anos já fazendo. Cara, eu tenho 36 anos. Quase a tua idade. Quase a minha idade dentro da infraestrutura, assim, achar que uma pessoa é boa, todo mundo é bom. Essa é a grande verdade. Pô, quem tá fazendo isso há tanto tempo tem qualidade incrível, porque fazer um negócio por 3 décadas não é tão fácil, assim. Se passaram por eleições, deseleição, economia 5 anos. boa, economia ruim, moedas diferentes, Passamos dentro da até pela Dilma, infraestrutura. até pela Dilma passamos. Isso, passaram por tudo e sobreviveram, estão aí crescendo e fazendo coisas muito legais. Então, cara, empresa que para mim perdura mais de 2 décadas, com certeza vai perdurar por centenas ali. A longevidade faz muita diferença, porque a capacidade de adaptação, provavelmente, nesses 30 anos foi muito grande. Legal. Felipe, hoje no Sprint da Nova Gestão, tu falaste sobre os modelos de negócio, reforçou agora um pouquinho. Sim. E assim, a gente tem pouca literatura, né? Então a gente tem o Business Model Canvas lá que ele trouxe uma visão mais simples para as pessoas entenderem, porque até ele definir aquele canvas ali, Total. ninguém entendia o que era modelo de negócio. Ele Total. falava, mas as pessoas não entendiam qual era o modelo de negócio, até que ele explicou um pouco ali. Ficou visual, né? Ficou visual, os ficou mais fácil ali e tal e tudo quadradinhos, mais, né? Mas aquilo ali é suficiente ou tem mais base para que as pessoas possam aprofundar esse conhecimento sobre modelos de negócio, como monetizar o negócio, como é que esse modelo de negócio traciona, quem é o cliente desse modelo de negócio, se esse modelo de negócio é como o Dudu falou, é um modelo de CAC, um modelo de LTV, tem alguma coisa mais para a gente aprofundar? Essa pergunta me veio de um sócio meu. Vocês devem conhecer o Antônio Napoli também, que é um cara de Sim. estratégia super incrível. Tem empresa Nosso também há mentor também. 30 Fazendo anos você aí, dos caras que a gente admira. fazendo coisas brilhantes, e ele me perguntou esses dias até isso. Ele falou: pô, Tab, de onde vem o seu conhecimento sobre modelos de negócio? Porque no final não tem tanta literatura efetivamente sobre isso. Então tem o Business Model Canvas, que é uma estrutura do Canvas mesmo, de fornecedores. É quase como se fosse um mapeamento da cadeia de valor da empresa e como ela gera valor a partir dessa cadeia, a quem ela serve e tudo mais. Tem um segundo que se chama Business Model Navigator, todas elas são em inglês, infelizmente, mas são modelos de negócio que esse livro atualiza de 2 em 2 anos, toda essa parte do modelo, quais são modelos que existem, Legal. o como atualiza, mas a realidade é que ele não é tão profundo ainda. Assim, quando você pega as 2 literaturas, são literaturas até simples de você pegar, porque ela é meio processual e projeto, assim. Você olha, o Canvas, o Business Model Canvas, ele te ensina a entender o Canvas. A literatura te mostra como quadradinho, é educacional. No Business Model Navigator, ele te olha e te fala: olha, tal business model de size revolucionou esse parte aqui do Business Model Canvas. Então ele meio que é muito educacional, não é tão prático. Você não consegue ler aquilo e falar: deixa eu aplicar isso dentro da minha empresa e tornar isso mais pragmático. O que que eu fiz? Como eu tenho contato com muita empresa e sou um pouco nerd também nesse lado da literatura, li, entendi a lógica e tentei replicar isso para dentro das empresas que de alguma forma eu tenho contato. Então, eu parto sempre do princípio, quando você olha o Business Model Canvas, tem muita infraestrutura, mas para mim o Business Model, que é o modelo de negócio, ele começa na maneira como a empresa ganha dinheiro. Porque qual é a margem líquida real dessa empresa? O que que deveria ser a alavancagem? Se deveria ter alavancagem, não deveria ter alavancagem financeira? Qual é o ciclo de venda? Qual é o ciclo financeiro da empresa? E isso, por exemplo, o livro não fala. O livro não fala. Fala. O livro não fala absolutamente nada disso, nem o Business Model Canvas, o- nem o outro. É. E aí eles falam de uma maneira não tão profunda para criar um entendimento mais massivo. Eu não sou tão a pessoa da massa, eu sou a pessoa um pouco mais da profundidade. Então eu tentei pegar o que existe na literatura e trazer um pouco mais de profundidade para esse lado. Então, eu entendo assim, ciclo financeiro, ciclo de vendas, tamanho de mercado endereçável, como é a lógica de alavancagem da empresa, qual é a média de margem líquida dentro da empresa, qual é a diferença de uma margem líquida de um supermercado para uma construtora, para uma Aham. consultoria. Então eu tento pegar a lógica e aprofundar elas Uhum. para tentar trazer conceitos. Eu tenho uma facilidade nisso, porque como eu dou aula ou eu tenho contato com muitas empresas, hoje a minha lente quando eu olho para uma empresa é automaticamente entender Modelo de negócio. qual é o modelo de negócio. Consultoria, modelo de prestação de serviço. Prestação de As alavancas de serviço, crescimento. quais são as alavancas de crescimento. Método de prestação de serviço, margem precisa ser alta se você está prestando uma prestação de serviço de cabelo branco. Você vai ter pouca gente, muito sênior, bem remunerada, crescer via relacionamento. Crescimento via relacionamento demora tempo para construir credibilidade.
precisa de sociedade dentro da infraestrutura. Se você não tem dentro de sociedade, você vai diminuir o horizonte de crescimento. É muito mais um business de LTV do que necessariamente ficar ganhando cliente a qualquer custo. Então, a lógica do LTV, você precisa ter upsell e cross-sell dentro desse tipo de modelo. Então, de verdade, eu só fui conectando umas partes de um quebra-cabeça maior e foi montando o meu quebra-cabeça. Se vocês me pedirem para explicar didaticamente, eu não consigo tanto ainda. O que eu estou tentando fazer? Pô, eu nunca escrevi um livro. Eu vi que vocês têm 3 livros escritos, puta, best-sellers, outras coisas. Eu estou tentando traduzir isso para dentro de um livro, para tentar ajudar mais gente. Essa era a minha próxima pergunta. Até me ajudar a explicar de maneira mais fácil, mas deixar metodologicamente algo escrito ali para as pessoas entenderem o que é um pouco do passo a passo, como elas deveriam fazer e como deveriam atuar a partir disso. Legal. Cara, você foi um cara que passou por grandes empresas, Ambev, Stone, e impactou diretamente o crescimento desses grandes negócios, né? Na tua visão, o que os empresários hoje, de uma forma geral, ainda não entendem sobre crescimento e escala, que eles precisam entender de uma forma mais clara? Boa. Aí vou voltar um passo atrás para dar um passo para frente. Eu não acho que nenhum indivíduo, por exemplo, a Ambev da vida tem 40.000 funcionários, uma Stone da vida tem 15.000 funcionários, eu acho que 13, se eu não me engano, no número em si. Eu não acho que nenhum indivíduo consegue ter um impacto tão grande dentro de uma estrutura tão grande como essa. Pô, eu cresci rápido, com certeza, isso eu tenho Você pragmaticamente. sócio da Ambev aos 26, 27? 26 para 27 anos. Então, assim, eu cresci muito rápido, eu virei sócio muito novo, eu virei diretor muito novo. É um funil muito grande, você tem um nível já de corporativismo e politicagem maior, então Orçamento gigante. orçamentos muito grandes. Então, a realidade da realidade é quando você olha, você é uma gota num oceano. Você tem uma representatividade? Tem, mas não é mais um indivíduo fazendo. Acho que quando uma empresa de 40.000 funcionários, se você não tiver capacidade de entender que você não é ninguém e levar esse massa junto contigo, eu acho que é o que faz mais a diferença. Então, eu acho que o que fez a diferença para mim foi entender o jogo corporativo. Boa. Qual era o jogo corporativo, a quem eu servia. No caso da Ambev, cara, eu não servia tanto ao consumidor final. Eu servia diretamente ao meu chefe, que queria ser promovido, que queria me promover, que queria ter uma narrativa boa no período anual para ele ganhar mais um bônus, para eu ir para outro lugar, ele também ir. Então, eu fui jogando vários jogos corporativos internos, que é o jogo do crescimento individual. Quanto mais você cresce dentro da cadeia hierárquica, mais você consegue ter remuneração maior, enfim, bônus maiores. Então, eu acho que eu consigo ter uma facilidade. Eu sempre uso a metáfora do War, é aquele tabuleiro que todo mundo. Cara, eu não sabia A gente começa a jogar na sexta-feira, quando a gente vai à casa de praia, e domingo à noite a gente não acabou o jogo ainda. Exato, é isso. Uma coisa do War que eu acho legal é, cara, o War foi criado por brasileiros. Quando a gente estava escrevendo o livro, Sabia. a pessoa que está me ajudando a escrever o livro, eu citei a metáfora do War. Ela falou, cara, esse jogo foi criado por brasileiros. Foi feito, eu falei, caramba, Brasil é legal, né? Que é um jogo legal ali, inteligente e tal, bem estruturado. Então, quando você vê um tabuleiro de War, você está vendo ele de cima. Como você está vendo o Google Maps, você está vendo um negócio de cima. Você não está vendo efetivamente a árvore, você está vendo a floresta quando você está vendo de cima. Então, essa visão de olhar as coisas de cima, eu não sei se foi Deus, eu não, porque assim, não foi de uma base familiar, entendeu? Foi uma lógica mais de meio nata, das experiências que eu tive ali que me trouxe. Eu consigo ter esse olhar de cima na maior parte das vezes. Então, esse olhar de cima me dá o privilégio de eu entender qual o jogo que eu estou jogando. Se é um jogo de War, se eu estou no meio de uma floresta, se eu estou num Google Maps, entendendo qual é a próxima rua. Então, eu tenho uma facilidade desses entendimentos dos jogos corporativos. E a quem eu vou servir, que tipo de jogo eu estou jogando. Eu não tinha a fala tão clara nisso. O Napoli, que é meu sócio incrível, me ajudou nesse lado de jogos corporativos, entendimento a quem a gente serve, etc. E que me facilitou. Então, te respondendo, eu tive um privilégio de entender um pouco mais da mata, da dinâmica, do que necessariamente da rua. Tem muita gente que está dirigindo o carro na rua e não entende que talvez tenha uma curva ali na frente e ele está com uma visão muito curta ou uma visão muito operacional de quem está dirigindo. Eu sempre fui um operador, mas eu tive o privilégio de ter essa visão um pouco mais ampla e amplificada por sociedades, experiências dentro desse lado. Então, é um pouco desse lado. A resposta para ti, e aí do empresário que está olhando e fazendo, é um pouco disso também, né? No final das contas, nós como empreendedores, empresários e na maior parte das vezes no dia a dia, a gente se pega muito mais operacional, porque o operacional ele te suga. Você está sempre no operacional a todo momento. Eu estava brincando contigo ali do lado, que é no meu tipo de modelo de negócio, que é um modelo de margem líquida, eu quero maximizar a margem líquida e não necessariamente faturamento, eu aprovo 100% das contas das minhas empresas.
pode ser um Uber. Ah, Eu aprovo a conta do Uber. Ele tem que me justificar porque que ele tá pegando um Uber para justamente. E a conta que eu até estava fazendo para ele é: eu peguei esse mês R$ 47.000 no cartão de crédito. Eu falei: eu não vou pagar. Aí ele falou: como assim você não vai pagar? Já tá gasto. Eu falei: eu não vou pagar. Dá seu jeito aí. Porque se você gastou, você tem que me justificar. Ou porque. Sabe por que 47 é tão importante? Porque a gente fatura ali próximo de 1,3 milhão. Cara, dá quase 4 pontos percentuais de margem líquida para dentro do negócio. É muita coisa. 4 pontos percentuais de margem líquida para dentro do negócio tem que ser muito bem justificado para conseguir gastar dentro dessa operação, porque eu prefiro botar 4 pontos percentuais de margem líquida como dividendo sim. para dentro da empresa. Então, a realidade é claro que é para criar caráter de falar, olha, é tal coisa, no próximo mês já não é 47, você vai gastar 10, vai gastar 15, que é o teu teto de gasto, seja com Uber, alimentação, transporte, Sim. marketing, o que você quiser gastar dentro do cartão de software e tal. Então, na minha visão você tem que começar pela estratégia e pela ambição do teu negócio. Depois de você entender a estratégia e a ambição do teu negócio, entenda o teu modelo de negócio. E a partir do teu modelo de negócio, cria as alavancas e as estratégias de go-to-market que façam mais sentido para você para otimizar. A minha alavanca do meu negócio é controlar a caceta do gasto. Porque o gasto é, grande parte, o lucro líquido num modelo de negócio de prestação de serviço de cabelo branco. Se você estabeleceu as alavancas corretas de trazer sócios, ter uma lógica de relacionamento, de reputação, ter gente sênior, pouca gente sênior, não necessariamente um mar de pessoas júniores, você vai setar as expectativas. Aham. Depois disso, é cortar as arestas. Legal. A cortada de arestas eu controlo sim se você está gastando muito no cartão de crédito, porque isso vai trazer 4 pontos percentuais de mais lucro líquido por mês para dentro da infraestrutura. Então, a minha lógica de a dica de todo mundo, para todos, entenda a ambição. Eu não quero construir um negócio que vai faturar 50 milhões por mês, porque se eu tivesse querendo faturar 50 milhões por mês, não é esse o modelo de negócio que eu vou ter que fazer, eu vou ter que estar aí para um outro modelo de negócio que não é maximização de margem líquida, são outros que fazem a lógica. Aham. Então eu setei a expectativa, eu entendi efetivamente qual é a minha estratégia é sociedade com outros cabelos brancos para a gente criar holdings de negócio que aumentem o cross-sell entre todas as empresas dentro dessa infraestrutura. O modelo de negócio é de maximização de lucro líquido e de LTV, né, que tem uma previsibilidade de recorrência, que não cresce muito, mas maximiza muito o lucro líquido. E meu go-to-market é muito mais relacional e o que eu controlo, as alavancas, é a margem líquida o tempo inteiro, então eu vou controlar tudo no mínimo detalhe. Se você afrouxar, todo mundo afrouxa dentro da infraestrutura, a margem líquida cai, você não cresce o faturamento, todo mundo reclama e também a solução é cortar na carne. Aí, ao invés de cortar o cartão, você vai Aham. cortar a pessoa. Então, priorize cortar o cartão para não necessariamente chegar Legal. na carne das pessoas. A estrutura de custo Beleza. tem que ser bem gerenciada. Tem que ser bem gerenciado. Felipe, todo empresário quer crescer. Nesses 30 e poucos anos de consultoria, eu digo que sempre o empresário quer sobreviver, crescer e perpetuar, Perfeito. né? Ele quer essas 3 coisas. Na tua visão, como o marketing contribui com esses 3 objetivos? Sobreviver, perpetuar Crescer. e crescer. Eu acho que o marketing ajuda mais a crescer, tá? Porque a lógica de sobreviver e perpetuar, eu acho que a sobreviver é muito curto-prazista, então a lógica curto-prazista você vai resolver da maneira que dá, do ponto de vista de sobreviver. Tem ferramentas mercadológicas que conseguem ajudar? Sim, modelos de negócio, com as alavancas e tudo mais, mas naquele momento vale de tudo para sobreviver. Essa é a grande verdade. Então você vai sobreviver da melhor maneira possível. Na perpetuidade, eu acho que são coisas mais infraestruturais. Então, assim, não é uma alavanca que vai efetivamente mudar o teu jogo, é o teu jogo, qual é o jogo e entendimento desse todo. Do ponto de vista de crescer, parte mercadológica ela é muito importante, porque crescer não entendendo a mercadologia do teu negócio, provavelmente você pode fazer besteira. Então, por exemplo, dá para crescer fácil numa construtora? Claro que dá. É infraestrutural, quem sonha, quem casa quer casa, todo mundo querendo uma casa própria, é o sonho do brasileiro e tudo mais. Tem como fazer isso dando lucro líquido? Tem que saber gerenciar bem, porque é custo do dinheiro no tempo, você vai ter alavancagem financeira, você vai ter financiamento, você vai ter um business capital intensivo. Então, quer crescer uma construtora, que a gente fala muito em VGV em construtora, né, que é valor geral de vendas como um todo. Quer crescer VGV, é simplesmente abaixar a margem e aumentar a alavancagem. Você vai crescer pra caramba o VGV da tua estrutura. É saudável fazer isso? Não necessariamente é saudável. Então, do ponto de vista mercadológico, o crescimento, a mercadologia te ajuda muito nesse crescimento para entender quais alavancas fazem sentido. Perfeito.
Até você falando isso, por exemplo, tem um cliente nosso que ele constrói apartamentos de alto padrão, apartamento de 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Perfeito. E ele tentou uma expansão para outros estados e não foi bem sucedida a expansão, assim como outras também tentaram e não foram bem sucedidas. Mas quando ele montou uma empresa, uma outra construtora com uma outra marca, voltada para a baixa renda, Minha para Casa Minha Minha Casa Minha Vida, Vida, faixa 2 e 3. aí ele conseguiu expandir com facilidade. Perfeito. O alto padrão, eu tenho muito contato com construtora, né, então eu sou advisor de umas 3 construtoras e sou advisor da Remax Brasil, que é a maior imobiliária do Brasil. Eu conheço bastante o mercado de construção, real estate, seja do lado da venda, seja do lado da incorporação e construção. A realidade é que as pessoas são incríveis na operação, na maioria das na construção, no subir tijolo, em fazer tudo. Só que grande parte das vezes os que são realmente incríveis, eles são muito bons em inteligência de mercado, aonde eles vão construir landing bank, estrutura, compra de ativo e qual tipo de ativo faz sentido para aquela estruturação. E os melhores mesmo, que são muito, muito, muito excepcionais, são muito bons financeiros. Tipo ali, O o Ali lá de São Paulo que construiu aquele novo modelo que ele sim, 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 também, mesma coisa. Então, assim, a lógica em si é, exemplo, Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, o modelo de negócio do Minha Casa Minha Vida é financiado pela Caixa. Então, a quem você serve à Caixa quando você está fazendo Minha Casa Minha Vida. Se você é bem gerido pela Caixa, você tem mais crédito dentro da infraestrutura, consegue tem um comprar rating melhor, o maior. rating maior, e aí automaticamente você construindo com uma escala mais elevada, você consegue ter um processo de venda mais acelerado, e quem compra Minha Casa Minha Vida, principalmente faixa 2, compra a parcela. Isso. Ele não compra os 250 mil, ele fala, cabe no meu bolso os 2 mil e pouco? Se cabe, ele entra, ele consegue fazer. Então, cara, é financiado pela Caixa, tem a lógica de uma taxa de juros melhor para o consumidor, que bate ali 6 e pouco por cento, é melhor para a construtora, porque ele tem um funding, quando bate ali 30% de vendas já entra. Então, assim, entender o modelo é esse. Esse é um TAM grande, ticket baixo e aceleração de crescimento. No do alto padrão, não é a mesma coisa. O do alto padrão é preço do metro quadrado, brilhantismo no ponto onde ele vai construir, ciclo de vendas um pouco mais longo, TAM muito menor, não é a parcela, é muito mais os 7 milhões. Então, tem que entender, eu acho que as pessoas não entendem tanto, mas eles são muito bons de construção. Legal. Deixa eu só fazer a última para te passar aqui. Por favor. Você colocou hoje na sua apresentação, na sua mentoria, a questão do leão, Sim. né? Do leão que o que está devorando empresas e é o leão. E o leão é o consumidor, Perfeito. a mudança do consumidor. Então, como entender para onde o consumidor vai? Que hábitos novos ele vai adquirir para a gente adaptar o nosso negócio a essa nova realidade? Cara, sua pergunta é maravilhosa, assim, porque para quem não tá entendendo qual é, sua pergunta é, eu na minha apresentação normalmente eu boto um vídeo, que é um leão numa savana, 2 cerdos batendo cabeça ali, e o leão vindo para comer eles, Ninguém tá vendo o ninguém leão. tá vendo nada e eles estão ali batendo cabeça. A metáfora dos 2 cerdos são as empresas batendo cabeça para ganhar participação de mercado, e o consumidor vindo para querer matar eles ali ou fazer qualquer coisa diferente, eles não estão nem interessados no consumidor. Eles estão muito interessados em vender entre eles, bater o produto entre Guerra de eles, preço. a guerra de preço, tudo mais. Então, a lógica do leão é muito incrível, porque a lógica mercadológica, quem move mercados são os consumidores. O consumidor que toma a decisão se vai comprar ou não, o consumidor que faz toda a lógica de Percebe se tem valor naquilo? se tem valor naquilo ou não. Então, entender a quem você serve, que é o cliente barra consumidor, ele é muito importante, porque quem disruptou o táxi fomos nós, consumidores, que pegamos o Uber e aderimos ao Uber e começamos a usar. Então, a lógica do consumidor, ela parte do princípio de ser uma lógica de marketing. Que marketing é entendimento mercadológico de onde o consumidor e como esse consumidor está se comportando e como você cria diferenciação dentro da cabeça desse consumidor para se posicionar frente aos seus concorrentes e conseguir se portar no mercado. Como é que você entende melhor o consumidor? Conversando com o consumidor. Tendo focus group de entendimento direto. Se você não tem dinheiro para fazer um focus group, cara, liga para meia dúzia de clientes, faz uma análise RFV de segmentação da tua base, pega quem são os campeões, quem são os mais leais, troca ideia sempre, faz um jantar, tenta interagir. Não tem dinheiro para fazer isso? Manda um e-mail, faz uma pesquisa de satisfação, faz um NPS. Não tem isso? Lê papers da sua categoria. A quantidade de empresas abertas que existem da tua empresa, que você pode pegar no mundo inteiro do mesmo segmento e entender, cara, será que
empresa de consultoria. Será que não tem paper para caramba da McKinsey Internacional, ou da Bain, ou da BCG e etc, que está fazendo todas as tendências no mundo de consultoria que a gente poderia beber dessa fonte que eles já pagaram simplesmente para aplicar na nossa? Tem. Então, assim, a lógica é, eu acho que todas as informações estão disponíveis. Com o ChatGPT, com Claude da vida, com AIs da vida, facilitou ainda mais o acesso à informação de maneira estruturada para tua infraestrutura. Então, a lógica do consumidor é, ou você faz pesquisa primária, que é sentar com o consumidor e pegar de maneira primária, ou você faz pesquisa secundária, que é alguém efetivamente fez ali, você consolidou e pegou algumas análises de dados RFV, por exemplo, uma pesquisa secundária, ou você faz um desk research, que é uma lógica de pegar o mercado e fazer a pesquisa com base em benchmarks para tentar trazer para dentro. Pô, a mais barata é a benchmark, de verdade, tá? Entra lá no ChatGPT e fala, olha, eu sou uma consultoria de Fortaleza e etc. Busque todas as consultorias do mundo que tem, qual é o modelo de negócio, como eu deveria gerenciar, quais são as forças competitivas que fazem sentido, como é que tá com o comportamento. Assim, o mundo, o futuro já existe, ele só não está igualitariamente distribuído no mundo inteiro. Dado que ele não está igualitariamente distribuído, quando era o Atlas lá atrás, ou a enciclopédia que a gente tinha, Barça para pegar e ler, Acho que não é nem do seu tempo. cara, eu peguei o iniciozinho, tá? Eu peguei o iniciozinho, até mais ou menos uns 9 anos, 8 anos de idade, não tinha. Então era mais ali enciclopédia pra gente entender e ler. Cara, lá atrás era muito difícil. Muito difícil. Na era Google de search já ficou muito mais fácil. Na era da AI agora, pelo amor de Deus, quem não consegue fazer é porque efetivamente não quer fazer. Eu digo Tem sempre que hoje só é burro quem quer, né? Só é burro quem quer. Só é burro quem quer hoje. Tem até uma inteligência artificial, não sei se o pessoal de casa conhece, Mirrorfish. Essa eu não conheço também. É uma inteligência artificial hoje preditiva. Ela cruza vários dados de mercado, vários segmentos, hábitos de consumo, para prever comportamentos de segmento, para onde é que cada determinado segmento está indo e tudo mais. É bem interessante, eu tive contato com ela, convido o pessoal aí a ver depois. Mas eu queria fazer uma provocação, cara, sobre uma metodologia que você usa, que eu acho super bacana, que é a metodologia de como você olha para o teu negócio. Qual é a lente que você está usando ali ao olhar para o teu negócio. Se o teu negócio é Product-Led Growth, se é Sales-Led Growth ou Marketing-Led Growth. Explica um pouquinho pro pessoal quais as diferenças desses três modelos. Boa. Cara, isso é interessante porque o Napoli, que é o que eu já citei aqui, que é o meu sócio, cara, o Napoli tem 60 anos de idade, 30 anos de consultoria, um dos consultores melhores de planejamento estratégico do Brasil, se não do mundo, em termos de inteligência. É muito fera. E ele normalmente desenha um triângulo. Esse triângulo, na cabeça do triângulo, é a ambição do empreendedor. Na parte esquerda lá do triângulo é o jogo que a pessoa está jogando, né, no cenário competitivo em si, se é um monopólio, oligopólio, que jogo você está jogando. E ele me colocou no outro lado do triângulo, falando, cara, o Atab, ele criou uma metodologia, não sei de onde que veio, tá? De verdade. Ele criou uma metodologia que é a lógica da cultura de crescimento das empresas. Tem empresas que crescem através do produto, crescem através de sales, crescem através de marketing. Legal. No início, eu chamava ela de sales-led, product-led e marketing-led. Só que normalmente as pessoas confundiam isso com o FLG, o SLG e o MLG. Que se você jogar hoje no Google, tem a literatura do SLG, do MLG e do PLG. Só que ali são só muito sobre canais de vendas. Quais canais fazem mais sentido para o SLG. Então, não é sobre o canal. Aí eu falei, cara, eu não acho que eu estou passando a informação de maneira correta. Vou mudar o nome. Aí eu mudei o nome para Product Centric, Sales Centric e Market Centric, que é o centro centrado na empresa, naquilo como um todo. Então, o que eu fiz? Depois que eu saí da Ambev, eu vivi uma cultura muito parecida com a da Ambev. A da Estônia é também Sales Centric. A da Ambev é também Sales Centric. Pô, eu que vivi 10 anos de uma cultura Sales Centric, é muito mais fácil de eu entender uma outra cultura Sales Centric, que é pautada em vendas ali, tentar crescer, é muito mais a bateção de bumbo para fazer a venda ali, quase a qualquer custo dentro da infraestrutura. Só que essa não é a realidade de outras empresas. Pode pegar até o mesmo segmento. Pô, se você pegar, por exemplo, uma Coca-Cola ou uma Heineken, eles são muito mais marketing-centric do que necessariamente sales-centric. Pô, todas as pessoas de marketing são muito mais relevantes, o tipo de investimento sobre o percentual total do faturamento é muito maior em marketing do que é dentro de uma Ambev, eles não estão dando tanto no curto prazo. Eles terceirizam muitas das vezes a distribuição e a produção do próprio produto para outros tipos de empresa que são melhores nisso, que é a Andina e Fenza. Você pode, por exemplo, Red Bull. Red Bull é muito market-centric também. Tanto que ele falou assim,
Ambev, distribui o produto aí. A Ambev distribui efetivamente o Red Bull e no final eles só cuidam do marketing. Então a lógica é muito doida isso, porque ele terceiriza. Se você pegar, por exemplo, uma PepsiCo, que é a dona da Pepsi, ela é uma cultura diferente. Ela é uma cultura product-centric. É muito mais produto. Tanto que é mais product-centric que ela faz salgadinho, que ela faz outras categorias que não só. Então, assim, normalmente uma empresa product-centric, ela vai ter muitos produtos, um portfólio enorme. E também, Inovação de produto. Gatorade é da Pepsi, Pepsi é da Pepsi. Quem distribui Gatorade e Pepsi? Ambev. Ele fala, cara, eu não sou bom disso, toma aí, distribui para mim. Então, a realidade é todas essas empresas são do segmento de bebida ou de bens de consumo, atuando de uma maneira muito diferente ali dentro. Existe a cultura product, existe a cultura sales, existe a cultura marketing. Saber o que é o malefício e o benefício de cada uma dessas culturas, porque todas elas são incríveis. NVIDIA, empresa trilionária, cultura product-centric. Elon Musk, lá, vamos pegar o cara, product-centric, puta, SpaceX, cara, ele pegou o Twitter e mudou o nome do Twitter para X. A gente chama até hoje de Twitter. Market-centric ele não é. Ele é produto, ele tá ligando, ele tá fazendo, cara, ele tá dando ré em foguete. Ele tá fazendo a infraestrutura, assim, ele é muito produto. Então, Acabou até com mito, né? tudo. Ninguém Ninguém dá ré em foguete, ele deu ré em foguete. Então, assim, a realidade é, a cultura product-centric, ela é a mais perpétua, ela é a mais consistente, ela é a maior de margem líquida, mas é a que cresce mais devagar. Porque ela vai crescendo mais devagarzinho, porque os ciclos de desenvolvimento de produto são muito mais longos. A cultura de sales é a que cresce mais rápido. Quer fazer coisa no curto prazo, sales é a que mais acelera. Mas eu não acho que ela seja mais perpétua. Por quê? Porque ela vai fazer mais desconto. Ela vai tentar fechar a meta no trimestre. Se não bateu no trimestre, ela vai forçar para fazer no trimestre. Então, ela vai fazer concessões ali, talvez até de fazer um produtinho um pouquinho pior para vender mais. E do lado do negativo, cara, o turnover dessas empresas, em termos de funcionários, é altíssimo. Bizarro. 40%, 50%, porque é uma máquina de moer gente. Ele quer vender muito mais do que formar efetivamente gente. Lado positivo, lado negativo. E a de marketing centric é a única que você constrói um diferencial de marca realmente forte. De falar, cara, Nike é um tênis, é uma commodity. Você só compra porque tem o símbolozinho da Nike ali dentro fazendo essa diferença. Então, a cultura market-centric, ela constrói um diferencial competitivo pela marca. Legal. E isso realmente tem uma equity muito maior do que todas as outras. Só que qual é o lado negativo? Demora muito tempo e é muito cara. É a que é mais cara delas, é a que tem menor margem líquida e é a que demora mais tempo. Então, dependendo da tua visão de mundo, você acha que você vai ganhar o jogo sendo market-centric. Legal. Dependendo da tua visão de mundo, você vai achar que vai ganhar o jogo sendo sales-centric. Dependendo da tua visão de mundo, você vai achar que vai ganhar o jogo sendo product-centric. Nenhuma delas está errada. Só que tem benefícios e malefícios de cada uma. Como eu aprendi isso de coração, não tenho a mínima noção, mas é a junção de várias experiências e agora eu estou transformando isso em metodologia, escrevendo livro e trazendo isso para dentro do livro. Pode ajudar. Dudu, só para ter uma ideia, quem não veio aqui para o Sprint da Nova Gestão e perdeu a oportunidade de ouvir aqui 1h30 e conversar 1h30 com o Felipe Atab, né? Boa. Então, cara, não perca a próxima edição. É isso, estejam aqui. Estejam aqui em julho para a próxima edição, que é imperdível. O pessoal ali todo estava assim, maravilhado, extasiado com o seu conhecimento, com os seus exemplos práticos, né? E já trazendo reflexões para os seus negócios para elevar o patamar de gestão e resultado dos Próxima negócios vez a deles. gente tem que fazer 1 hora de mentoria coletiva lá com o pessoal só para tirar dúvida e dúvida de negócio. É, o que eu mais gosto de fazer hoje em dia é menos dar a palestra, porque a palestra a gente pode gravar e divulgar, essa é a grande verdade, mas assim, a realidade da pessoa poder levantar a mão e falar, ó, minha empresa É assim. é uma concessionária de carros, é assim, etc, me ajuda a entender. Cara, Legal. é muito mais fácil eu conseguir fazer isso e ajudar. E o Felipe tocou num ponto muito interessante, pessoal. Esse é justamente o nosso propósito. Em vez da gente tem muito esse movimento, né, de fazer curso em São Paulo, de levar o pessoal para lá. A gente às vezes leva uma turma toda para São Paulo. No próprio GE, a gente levou 7 sócios. Então esse movimento também inverso é o que a gente quer proporcionar para o pessoal aqui do Nordeste, trazer esses grandes caras, esses grandes nomes, esses grandes gurus para o Ceará, para o Nordeste, para a gente ter também essa fonte de conhecimento aqui e a gente não precisar estar todo o tempo se deslocando lá, né? Excelente. Cara, já conectando com a resposta anterior de sales-centric, eu queria puxar um outro ponto, que é, a gente fala muito primeiro progresso, depois ordem, né? Coloca a receita para dentro, depois a gente tem que acompanhar a estrutura e a arquitetura organizacional.
Nesse processo de crescimento, a gente tem várias fases, né? A gente tem a fase inicial, que eu tiro a empresa do 0 para o 1, depois a fase que eu tiro a empresa do 1 para o 10, do 10 para o 100 e assim por diante. Claro. Qual é a principal armadilha que tu vê os empresários cometendo, negócios cometendo durante esse processo de crescimento mais acelerado? Que armadilha eles podem evitar? Uma coisa engraçada é que essa frase do progresso depois ordem, ela é uma frase sales-centric. Porque uma pessoa de produto nunca vai ser, nunca usaria, não é basicamente Ordem e progresso. ordem e progresso. Deixa eu fazer a ordem primeiro, organizar e etc. Perfeito. Perfeito, aí eu faço o progresso. Então, assim, depende da visão de mundo. Essa parte eu falo sempre do óculos. Você estava conversando com um empreendedor agora que ela claramente disse para você, né? Ela Eu sou é- perfeccionista. Ela é produto. produto. Ela é 100% produto e a realidade dela, ela não quer vender a qualquer custo. O objetivo dela é fazer um negócio que tenha um craft ali bonitinho, que tenha reconhecimento. Artista. É artista, é a lógica mais artística. Então, nessa lógica, o que vai satisfazer ela do ponto de vista de ambição não é crescer pra caramba, não é vender pra caramba, é que o produto dela seja reconhecido com o nível de profundidade que ela tem ali dentro. Então, é basicamente isso. A lógica do 0 para 1, do 1 para o 10 e do 10 para o 100, eu acho que ela é independente da cultura, ela é válida. A realidade é que a de sales quer fazer tudo junto. A do 1 para o 10, do 10 para o 100, o mais rápido possível para ir crescendo, subindo o Escalar, degrau ali, escalar, escalar. Então, a realidade é, no caso deles, vai ter mais problema de turnover. Ele vai tentar pular o degrau, ele vai tentar se debruçar ali no degrau e continuar subindo de qualquer jeito, acelerando o crescimento. A maior dica é entender o negócio da cultura de crescimento. Porque eu sou sales, tá? Eu sou claramente sales, eu amo Foi sales. formado. Eu fui formado em sales, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. Me abrir a cultura de produto? Me abrir. Napoli é produto. Meu sócio é o cara mais foda de produto que eu fiz na vida. Olha que legal, tava ontem dando uma aula com ele, aí eu falei, cara, não tem como você criar diferenciação dentro de commodity. O nome commodity vamos pegar o minério de ferro. Minério de ferro é tradeado como commodity em bolsa. Aí ele falou, discordo de você. A Alcoa me contratou para fazer diferenciação de produto. A gente ficou lá estudando aço e etc. Isso, é. Descobriu que tem um níquel específico que a gente consegue criar uma diferenciação de produto. A empresa fez isso, cresceu bastante. Assim, a lógica dele minha lógica de vendas como é que eu diferencio uma commodity? Eu não diferencio. Eu vou tentar vender o máximo possível para melhorar o meu CMV. Da cabeça dele de produto e falou, não precisa vender muito não, deixa eu tentar achar o diferencial de produto na tecnicidade, no estudo e etc. Demorou anos, mas achou e conseguiu trazer essa Trabalhar perpetuidade. Unique Value Proposition. Exato. Então, assim, o que eu vejo das zonas de crescimento, né, que a gente chega na curva de maturidade, seja na formação, seja na atração, seja na escala, seja no declínio, né, que a gente fala da curva tradicional do modelo de maturidade das empresas, eu acho que cada uma vai ter um problema diferente. Se você quer fazer essa curva de maturidade rápido, a de sales é melhor para você. Porque você vai realmente acelerar rápido e crescer. Sabendo que você vai abrir mão de algumas coisas. De algumas coisas. Sempre é um trade-off, né? Sempre é um trade-off. Se você quer ser o mais perpétuo possível dentro dessa curva de maturidade, que você vai renovando essa maturidade o tempo inteiro para não entrar no declínio, a de produto é a melhor. Porque a de produto vai fazer com calma. Ele não nasceu de 6 meses, o bebê do produto. Todo mundo de sales nasceu prematuro, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que nós de sales nascemos prematuros e a gente quer acelerar o mais rápido possível. A de produto, eu acho que ele nem nasceu, ele tá dentro da barriga até hoje, se formando e fazendo. Ele nunca vai achar que ele tá pronto ou bom o suficiente para nascer. Mas ele vai viver durante muito mais tempo, ele vai ter uma perpetuidade muito melhor, mas vai ser mais calmo. A de marketing de verdade, a única que constrói marca, porque construção de marca não é sobre diferencial técnico de produto. E leva tempo, né? E leva muito tempo. Então, assim, para você ter uma marca, o conceito de marcar é marcar. Você está marcando alguém. Para você marcar alguém a ponto de efetivamente aquilo durar eternamente, você precisa fazer um trabalho que realmente impacte muito e seja muito diferente. E não é o tecnicidade, não é a funcionalidade que vai fazer. É muito mais uma construção social que aquilo tem valor do que efetivamente aquilo tendo valor. Então, a fórmula da Coca-Cola, todo mundo fala sobre a fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola é a marca, galera. Porque se eu posso Tirar o rótulo, né? se tirar assim, qualquer engenheiro químico ou de alimentos que pegar a fórmula da Coca-Cola, replica hoje tranquilamente dentro de um processo produtivo. Você vai botar o líquido preto
dentro de uma garrafa e ele vai falar, não é Coca-Cola. É verdade. E aí você vai pegar um outro líquido e pegar a mesma garrafa icônica da Coca-Cola, aquela de vidro ali com as serigrafias, etc, e botar o logo, você vai beber e vai falar, nossa, que Coca-Cola maravilhosa, e não é Coca-Cola. Então, a realidade depende do que você quer. A maior dica que eu dou para vocês é, entenda qual é o lado que você quer ter negativo. Porque o positivo é muito fácil de você identificar e entender do que você Você quer. aceita ter, né? Você aceita ter. O negativo é o que você aceita ter. Se aceita ter um produtinho um pouquinho pior e crescer rápido, cara, sales é melhor para você. Você aceita ter Você fez essa pergunta na mentoria que nós fizemos Na com você mentoria. lá no G4. na mentoria. Você perguntou assim, a Gomes de Massa tem quantos projetos? Aí eu falei 80. Mas você quer ter quantos? Eu digo uns 200, 300 projetos. Aí você perguntou assim, e você aceitaria que dentro desses 200 ou 300 desse problema? Você dormir tranquilo? Eu disse, dou, porque é quanto? É 0,02%? Nada, tá tudo certo. Tá tudo certo, vamos pra frente. Ontem eu Né? estava numa mentoria, aí o rapaz era uma transportadora. Cara, transportadora é commodity, grande parte delas é uma Sim. infraestrutura muito de preço, né, quando você faz. Aí eu perguntei, qual é a sua cultura de crescimento? Ele falou, cara, depois da sua explicação eu sou sales. Eu quero vender a qualquer custo mesmo, vambora e tal. Aí eu perguntei, e quanto que é seu NPS? Ele falou, meu NPS é 90. Aí eu falei, bora diminuir para 70? Aí ele falou, como Topa. assim diminuir? Topa. Não é nem topa, é tipo assim, é um acontecer. planejamento estratégico para diminuir o Diminuir pra 70. NPS. Por que diminuir o NPS? Porque, cara, se eu tô prestando um serviço sales, querendo crescer rápido, eu não vou entregar o melhor do melhor do melhor, porque vai diminuir minha margem líquida se eu quiser fazer isso. Então, se eu sair de 90 para 70, eu não perco o cliente, porque 70 já é um ótimo NPS dentro da infraestrutura, mas eu provavelmente vou aumentar a margem líquida, aumentar minha capacidade de investimento, melhorar minha margem para ganhar mais cliente e crescer mais rápido. Não precisa entregar tanto. Não precisa integrar tanto. Aí, cara, só alguém de sales falaria isso. O Se Napoli o tá cara todo... não topa, significa que ele é mais... Não acho. É que eles toparam, tá? Eles falaram, cara, assim, puta, faz super sentido. Por que eu tô entregando tanto, assim? Deixa eu tentar diminuir isso. Vamos diminuir isso e vai. O cara que é sales, ele topa. Essa é a grande verdade. Então, a minha provocação é, tem os estágios de maturidade, tem as culturas de crescimento, e eu acho que tem mais uma variável, que é o seu nível de agressividade. Tem gente que é mais agressiva, tem gente que é mais conservadora. É tipo investimento. Você tem um lado mais agressivo e mais conservador. Para mim, isso é o volume. O volume que você vai colocar em cada uma das coisas muda muito. Infelizmente, eu sou uma pessoa sales agressiva. Então, maior parte das vezes, eu vou falar coisas que vai tirar as pessoas da zona de conforto delas do ponto de vista de sales. O Napoli é uma pessoa produto agressivo. E é diferente. Então, por isso que a gente se conecta muito. É muito mais fácil dele entender a minha lógica de sales, porque ele é de produto agressivo. Se ele fosse de produto conservador, nossa senhora, a gente não Mais atrito. ia ter muito mais atrito, ia ser muito mais difícil a junção. Então, assim, a realidade é, o volume que você dá impacta um pouco na tua cultura de crescimento e como você vai aceitar. Mas a minha dica principal em relação a isso tudo é, não tente ter o benefício de tudo. Se você estiver tentando ter o benefício de tudo, você vai ter o malefício de tudo. O que é o malefício de tudo? Você vai ter uma margem líquida ruim, você vai ter um produto que não necessariamente vende tanto, no NPS ruim, e aí você vai tentar fazer crescendo rápido, não vai, aí é caos. Só aceita o tipo de problema que você quer ter. Aceitar o tipo de problema, eu até brinco nas minhas aulas, cara, sai do armário da cultura corporativa, aceita o que você é, fala assim, eu sou bom nisso aqui mesmo, é isso que eu vou fazer, o restante eu vou tentar melhorar, não. Você de sales e tentar melhorar o turnover. Da onde, meu filho? Deixa o turnover torar, entendeu? O turnover vai ser alto mesmo. Você não vai ser perfeito, não. É isso, não tem Boa. como. Cara, Felipe, você hoje é sócio de cerca de umas 60 empresas. Sim. É advisor também de vários outros negócios. Quais são as alavancas que mais mexe falando de valuation? Quais são as alavancas que mais impulsionam o valuation? E o que o pessoal às vezes ignora ali em termos de alavancas para aumentar esse valuation? Boa. Depende do segmento, claramente. Por exemplo, você está no mundo de startups em si, ser uma empresa do mundo de tecnologia, onde você escala o real por funcionário, ele aumenta muito, é umas infraestruturas muito maiores de valuation. Ter business de LTV e não de CAC é uma das alavancas muito grandes, porque você tem a perpetuidade independente dos executivos que estão ali. Toda a lógica de construção de marca, a variável mais importante dentro de valuation se chama construção de marca forte. É a que custa mais caro, é a que demora mais tempo e é a que pouquíssima gente no Brasil sabe efetivamente fazer. Por isso que tem pouca marca com equity value tão forte dentro do Brasil do ponto de vista de marca. O do produto, você tem que realmente ter um diferencial de produto muito grande. Então, nas de tecnologia, olha que loucura, tá?
Quem no Brasil tá fazendo AI nativo? Ninguém, tá todo mundo com a API na Anthropic, todo mundo com a API na ChatGPT, todo mundo com a API no Gemini e tudo mais. Ninguém tá fazendo nativo efetivamente aqui. Por que que não tá? Porque custa muito caro. E com Selic a 15%, como é que é a propensão de investir num negócio há 30 anos para frente? Ninguém vai. Quem está fazendo isso é a Califórnia, quem está fazendo isso é os Estados Unidos. O PIB da Califórnia é muito maior do que o do Brasil. É um estado, galera. E a gente está falando que a gente vai saber o que, assim, a Flórida tem quase o mesmo PIB do Brasil. A Flórida tem 20 milhões de habitantes. Vai ter mais dinheiro para fundo perdido, produto, inovação tecnológica aonde? No Brasil? Não, Vai. na Califórnia. Então, na maior parte das vezes, valuation depende muito. Eu brinco que valuation é horóscopo. Você tem que acreditar. Porque assim, se você acreditar efetivamente no horóscopo, aí efetivamente aquilo talvez tenha um impacto positivo em você. O valuation é o horóscopo da Faria Lima. Acho Geralmente tem um gap aí dissonante entre o valuation na cabeça do dono e o Tem, valuation de mercado. porque o horóscopo, entendeu? Você vai falar, não, pô, você que é de Áries, a Lua tá em Saturno e não sei o quê, vai impactar no Mercúrio retrógrado, Mapa astral. mapa astral ali do negócio. Então, a realidade é, cara, valor existe quando alguém paga. É isso aí. De- Troca dinheiro da carteira. Dá a carteira e paga. Paga. Até efetivamente alguém pagar, aquilo não vale nada. Verdade. Essa é a grande verdade. Então, dado que não vale nada, vamos ser felizes. Minhas empresas, por exemplo, nenhuma tem valor. Por que que nenhuma tem valor? Porque elas são prestação de serviço. Se eu sair das empresas hoje, meus sócios saírem das empresas, aqui não tem valor de nada, morre no dia seguinte dentro da infraestrutura. O LTV não é tipo de uma contabilidade que fica 13 anos, 15 anos com o cliente, garantido ali, com churn super baixo, o churn inerente do negócio é um pouco mais alto. Então, que valor que tem isso? Se não meter um earn-out na cabeça dos sócios quando comprar a empresa para eles trabalharem e continuarem pelo menos de 3 a 5 anos fazendo, aí é a lógica da dissonância, quanto que você topa pagar? É a quantidade de risco que você aceita. Num prestador de serviço, eu topo pagar 5 vezes EBITDA, ou até 5 vezes lucro líquido, mas eu vou meter um earn-out de 5 anos na cabeça dos sócios, que vão ter que ficar 5 anos ali entregando, para no mínimo entregar o que eu tô pagando, porque senão não vai valer de nada dentro dessa infraestrutura. Bom, quanto eu topo pagar é a quantidade de risco que eu topo correr. Numa de serviço, eu meto earn-out na proporção que as pessoas estão ali dentro. Numa de tecnologia, a pessoa ficar ou não ficar, pô, não muda nada, essa é a grande verdade. Eu estou comprando a propriedade intelectual da tecnologia e aquele ativo que já tem pessoas. Então eu topo pagar mais, porque aquele ativo vai durar mais tempo e efetivamente vai. Numa de marca, é o melhor ativo, porque marca não é tão facilmente replicável. Alguém já tentou copiar a Nike? Não é muito difícil. Então, assim, a Coca-Cola também é muito difícil. Então, aquele ativo vale muito. Porque é muito difícil de alguém replicar e comparar aquilo. Não adianta tentar copiar a fórmula da Coca-Cola, porque a fórmula é a marca, né? Efetivamente. Então, o preço daquilo empiricamente, tá? A Coca-Cola pode vender todos os ativos dela. Tudo. Tudo. Se ela não vender a marca e no dia seguinte que ela vendeu todos os ativos, ela abriu uma nova empresa do zero, chamada Coca-Cola, vermelha, bonitinha, etc., automaticamente, eu acho que em pouquíssimo tempo ela tem as mesmas coisas que ela tinha antes sem os ativos. McDonald's, igualzinho. Pode vender tudo, todas as pontas, todos os lugares e tal. Pega a marca, começa do zero. Em pouco tempo ela vai ter exatamente tudo igual. Então, a propriedade intelectual e NPI quase ali, da propriedade em si, a propriedade intelectual mais forte é a da marca. Mas é a mais difícil de você conseguir, porque é muito longo prazo e muito investimento. Boa. Galera, se tá fazendo sentido esse papo aqui para vocês, a gente vai ter já o próximo sprint da nova gestão, que vai acontecer muito em breve, ainda esse semestre. Se você quer fazer parte desse movimento que a gente comentou aqui, vai aparecer um QR Code aqui para você se inscrever já na lista de espera da próxima turma, tá? Para a gente estar aqui com a Tab novamente. Cara, teve uma das tuas mentorias que tu respondeu uma pergunta mais pessoal, eu achei assim fantástico, eu não queria deixar o pessoal aqui de casa sem essa resposta. Um dos participantes perguntou, cara, Felipe Hatab, né? Felipe Hatab, 36 anos de idade, existem alguns fatores críticos de sucesso nessa tua caminhada. Que se tu tirar esses fatores críticos de sucesso, talvez não teria acontecido as coisas tão fluidas e prósperas como aconteceram. E aí você falou de um desses fatores críticos de sucesso foi você fazer 2 faculdades, você está desenvolvendo ali os 2 lados do cérebro. Fala um pouquinho pro pessoal desses fatores críticos de sucesso que te levaram a ser esse
monstro que você é, Rui. Eu não aprendendo. Uma coisa legal é que isso é uma frase do Steve Jobs quando ele estava falando numa palestra dos exatamente, uma palestra dos formandos de Stanford no ano. Ele chega lá e fala: "Olha, você só pode conectar os pontos olhando para trás e não conectar os pontos olhando para frente". Depois de tanto tempo, eu olho para trás e eu consigo de alguma forma conectar os pontos que para mim fizeram, claro que outras pessoas vai ser diferente. O que para mim conectou os pontos olhando para trás? Claramente, fazer 2 faculdades ao mesmo tempo conectou muito mais os pontos para mim, porque eu tenho um lado de administração muito desenvolvido, muito desenvolvido. Eu consigo discutir de contabilidade, eu consigo discutir de finanças, eu consigo discutir de margem líquida, DR, razão, tipo, profundamente. E eu consigo discutir do lado criativo, que é o lado mais da comunicação, publicidade, etc., também profundamente, porque eu me formei nisso. A realidade é que essas 2 coisas juntas é marketing. Então eu tive a olhar para trás e eu falo: "Puta, eu me formei em marketing talvez, porque eu formei em ADM e em publicidade de maneira conjunta. Então eu tive uma formação em marketing, Você não é só um cara de comunicação. nem um cara só de administração". Então quando eu olho, eu me formei em isso. Cara, eu tinha 17 matérias por período, eu era extremamente dedicado, mas o que fez, na verdade, não foi só a parte técnica. E aí, essa parte de conectar os pontos olhando para trás, o livro que fala da cultura da Ambev é o livro Sonho Grande, que foi escrito e tudo mais. Muito bom. O livro Sonho Grande, ele fala um termo chamado PSD, que existem Poor, Smart e Isso aí. Desperate to Get Rich. É a pessoa que quer desesperadamente ganhar dinheiro. É o perfil das pessoas que a gente quer trazer para cá. Exato. E essas pessoas, eu não sei se elas têm formação, eu não sei que é a formação delas, eu não sei nada. Eu sei assim, acho alguém escasso, não necessariamente precisa ser pobre financeiramente, mas é alguém que tem o sentimento de escassez inerente ali, né? Quer subir. Escassez. Tem ambição. Smart é, cara, de verdade, existe um negócio que é um fato, chama fator R, que é a capacidade de você conectar raciocínios lógicos de maneira muito previsível. O fator R é uma forma de você identificar isso, se chama teste de QI. Então, assim, o teste de QI é o melhor indício hoje de você identificar o fator R. Se você sentar com alguém que tem um teste de QI muito alto, a capacidade daquela pessoa ser smart é muito alta. Tem gente que tem muito QI, que até atrapalha em relações interpessoais, outras coisas, soft skills e tudo mais. Pô, eu era um cara inteligente? Cara, eu nunca fui um cara inteligente, essa é a grande verdade. Eu tinha muita dificuldade na escola, mas na época da faculdade foi muito fácil pra mim, assim, eu tirei 10 em todas as matérias, tá? Essa é a grande verdade. Muito, todas elas mesmo, nas 2 faculdades. Cara, depois eu descobri que eu tenho um QI 142. O QI 142 é tipo 0,1% da população mundial. Eu não sabia que eu tinha isso. Essa era a verdade, assim, eu repeti em tudo na época da escola. Como é que eu era inteligente? Eu não sei como é que eu era inteligente. Talvez eu tinha TDAH, talvez tinha alguma coisa que me atrapalhava na escola, mas o foco excessivo de querer viver profissionalmente, ser bom profissionalmente, me tornou. Então, o smart eu descobri que eu era, tá? Então eu descobri isso depois. O poor, cara, eu não sou pobre, eu não passei fome, mas tinha escassez na minha família pra caramba, tinham outras coisas, cara, meu Tinha avô sonhos não realizados. consertava máquina de lavar e geladeira pra sobreviver, eu já fui várias vezes consertar máquina de lavar e geladeira na casa das pessoas junto com ele, quando eu era pequeno. Assim, já vendi coisas na rua, de brincadeira na frente da casa do meu avô, ursinho, etc. Já, mas pega alguém da Faria Lima, alguém vendeu algum ursinho na rua, ou etc., ou foi consertar máquina de lavar? Não vai, não é. Então, assim, a realidade é, não faltou, mas também não era uma abundância incrível que fazia um monte de outras coisas. Mas tive uma oportunidade de escassez ali muito grande, que foi super incrível. E o Desperate to Get Rich se chama ambição. A pessoa ambiciosa efetivamente vai. Quem quer mais vence, essa é a grande verdade. Vai dar um jeito de vencer. Se você é só esforçado excessivamente, que é o lado do poor, vamos colocar assim, você vai até certo ponto. Se você não for inteligente, não for ambicioso, o seu teto do pé direito é muito baixo. Do outro lado, do smart, tem um monte de gente inteligente pra caceta que não é esforçada excessivamente. Que também não vai até tão longe assim, mas vai mais longe do que os esforçados, vamos colocar assim. E tem um monte de gente que é ambiciosa e que não é inteligente e não é esforçada, que também pode chegar em determinado lugar. Se você juntar as 3 coisas, que é o PSD, que é a junção das 3, não tem como segurar. Não tem como. Essa pessoa pode ser a faxineira, o faxineiro, qualquer coisa. Se você for esforçado excessivamente, se você for inteligente, e se você tiver um nível de ambição alta, você aprende
qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa você Isso atinge. aí é cultura Ambev pura. Pura. Então, assim, eles fizeram uma fundação chamada Fundação Estudar, Estudar. que eles tentam achar esses meninos de PhDs e meninas e pagam o curso que for, Harvard, o que for necessário, independente de qualquer coisa, porque eles sabem que isso retorna, seja para as empresas, seja para depois. Então, Sociedade. eu me descobri um PSD, tá? E eu, conectando, olhando os pontos para trás, eu falo, caramba, eu fui PSD, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Esforço, eu sou esforçado, tá? Assim, pra caramba dentro das lojas. Smart também. Smart também, porque de alguma forma e eu era ambicioso, eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer, eu queria trazer, eu queria querer mais do que os outros. Equação Então, do sucesso. a equação de sucesso é um pouco dessas, assim, saiba ponderar essas 3 coisas, porque se você forçar em uma delas só, você não necessariamente vai conseguir equalizar. E eu tava vendo um vídeo do Michael Jordan esses dias, ele falando assim, entrevistando com uma repórter e tal, ele falou: "Cara, mas por quê? Por que querer mais? Por que querer ser tão bom? Porque ele falou: "Cara, eu tô aposentado há anos e é tão louco esse lado de competição pra mim, que eu fico competindo com a minha esposa pra quem se arruma mais rápido pra sair, pra quem toma banho mais você vai ganhar. a realidade dele é, o cara compete com a esposa dele por se arrumar mais rápido. O cara é tão paranoico, essa é a palavra, tá? Por ganhar, que é uma lógica que ele compete por tudo. Assim, não sei se vocês viram a série do Michael Jordan na Netflix, mas vejam. Sim. Cara, o maluco, ele compete por jogar a moeda o mais próximo da parede. Ele era viciado em aposta, assim, tem algumas coisas ali, mas a lógica em si, o cara é que ele quer ganhar, cara. Ele quer ganhar em tudo que ele faz. Então, hoje eu olho e eu falo, cara, eu quero ganhar em par ou ímpar, pô. Você sabe? Quero ganhar. Você sabia que às vezes a gente vai pro final de semana, Felipe, e me chamam pra jogar. Vamos Sim. jogar dama ou jogar baralho, uó. Eu disse, rapaz, eu não vou. Não, pai. Exato. Não vou, porque eu não vou me divertir. Exato. Porque eu só jogo pra ganhar. Eu não consigo jogar pra me divertir. Eu jogo pra ganhar. Eu sou exatamente igual, tá? Eu fui fazer pilates com a minha esposa. Não dá. Eu queria ficar na posição mais tempo do que é. Não dá, então assim, não dá. Quem tem esse lado do PSD desenvolvido é eterno, tá? verdade. Não é um negócio assim, não, eu ganhei dinheiro e agora acabou. Não acabou. Você vai ser sempre mais. Eu fui esforçado excessivamente e acabou. Não, você vai continuar se esforçando excessivamente em outras coisas. Meu lado agora eu tô no tênis, tá? Eu tenho um lado do esporte desenvolvido, mas eu nunca fui um ases do esporte em absolutamente nada, a não ser e-esporte, que é o esporte mais de jogos, tal. Isso foi bom pra caramba, eu fui patrocinado, ganhei prêmio, caramba, foi muito bem. Só que agora eu tô apaixonado por tênis. Cara, é um tapa na cara. Porque o tênis é muito difícil de você aprender, você demora muito, é você contra você. Cara, eu tô aí há 4 anos fazendo isso, você pega um cara que tá há 6 anos, ele te destrói, você pega um cara que tá há 20 anos, não dá nem pra jogar. Então assim, você vai vendo, é infinito. Aí traz a humildade de o esporte te ajuda. Porque o esporte de alta performance, de verdade, tá? Eu escutei essa frase, eu replico porque eu acredito ser verdade. Qualquer campeão olímpico, qualquer pessoa de um esporte que entregue em alto nível, pode contratar para dentro da tua empresa. Ele vai entregar qualquer coisa, tá? Ele vai dar o jeito, ele vai entender, ele vai tentar fazer a melhor forma. Então, as pessoas que têm um nível de esporte extremo, elas dão muito certo. Ou até, por exemplo, o SEALs lá, o Navy SEALs, as pessoas da competência máxima em determinadas coisas, pode contratar para o mundo da gestão. Ele vai entregar mais do que absolutamente todo mundo, ele vai dar o jeito. Então, a realidade é, não existe um perfil. Então, te respondendo, eu não sei se foram as 2 faculdades, eu não sei o que foi o que conectou os pontos para frente. Eu sei que o negócio do PSD Dá resultado. me dá resultado e eu me vejo feliz dentro desse lado, cara. Cara, estamos encaminhando aqui, infelizmente, pro final. A gente tem um quadro que chama Verdades que Poucos Falam. Boa. E aí eu quero a sua máxima sinceridade. Marketing é custo ou investimento? No lado de comunicação, no curto prazo é custo. No lado da mercadologia, só funciona no longo prazo e é investimento. Boa. Uma empresa pode escalar com o dono no centro de tudo, centralizando tudo? Se for prestação de serviço, 100%. Esse é o tipo de modelo de negócio correto de um tipo de prestação de serviço cabelo branco. O dono é a lógica e ele não escala, ele escalona. Então ele vai crescer muito mais dividindo a sociedade com outros sócios, e ele nunca vai fazer uma curva J de escalada, ele vai sempre fazer uma curva linear de crescimento. Para qualquer outro tipo de modelo de negócio que não seja prestação de serviço, o dono não deveria ser o centro das atenções e o que retém todo o crescimento, porque isso não é um modelo de negócio para o crescimento em si. Boa. Qual é a maior mentira que os empresários contam para si mesmos sobre crescimento?
que faturamento é o que importa. E faturamento não importa porra nenhuma, é só Métrica de lucro líquido verdade. mesmo, é métrica de verdade. É só dinheiro no bolso e o restante é 100% verdade. Branding ou performance? Que priorizar quando o caixa é curto? 100% performance quando o caixa é curto, quando você tem tempo, dinheiro e horizonte para construir a lógica do market centric que puxa mais pro lado da comunicação e do branding é a melhor ferramenta para você. Boa. E a última, o que separa uma empresa de 5 milhões de uma empresa de 50 milhões? É sorte, talento ou modelo? Modelo de negócio 100%. As duas empresas podem ser a mesma empresa, porque a de 50 pode ser um supermercado, que tem ali próximo de 5% de lucro líquido e vai dar 2,5% de lucro líquido, e a de 5 milhões pode ser uma prestadora de serviço como a de vocês, que tem 40%, 50% de lucro líquido e dá os mesmos 2,5% no lucro líquido. Não é a lógica de faturamento que difere entre elas, é o modelo de negócio e o quanto de lucro líquido cada uma dá. Boa, real. Que aula, meus amigos, que aula. Eu queria só ter a memória desse cara, bicho. Pelo amor de Deus. O tanto de conhecimento, né? Cara, queria que você desse uma mensagem final aí pro pessoal. Tá vindo aqui o Nova Gestão Talks. E uma Boa. dica de livro também que é indispensável para você, que foi indispensável. Vou começar pela dica final e depois do livro. Cara, eu vi essa frase no TikTok, tá? Então, essa frase pra mim é maravilhosa, porque tem um senhor andando na rua de fraque, super bem vestido, cabelo branco, e um entrevistador cola nele e fala assim: que foi uma dica que seu pai te deu e que você meio que leva pra sua vida? Aí ele fala a frase que marca a minha vida. Eu sempre coloco em todas as apresentações: o quão grande você sonharia se você soubesse que você não vai falhar? Você vai sonhar pequeno ou você vai sonhar grande? Cara, você não vai falhar. Foda. Você vai sonhar pequeno? Por que você vai fazer então? Então a realidade é essa frase é muito incrível, porque mostra que a capacidade ela tá muito mais com a gente do que com as coisas externas. O Verdade. PSD é 100% interno. Poor, smart and desperate to get rich. Não tem nada externo que poderia fazer isso. Então a lógica é, se você realmente sabe que você vai conseguir entregar, sonha grande, cara. Faz uma coisa grande, faz uma coisa legal que vai trazer. E dica de livro, até associado a isso, leia o Sonho Grande, cara. Eu acho que a lógica do sonho grande, da cultura ali que tem muita inerência da Ambev, não é a cultura da Ambev. Eu acho que aquilo ali é a cultura do PSD, cara. Cultura do crescimento. É a cultura do poor, smart, desperate to get rich, de sonhar grande, de fazer, e pode ser aplicado em absolutamente qualquer coisa. Depende muito mais das pessoas. Eduardo, quer dar uma mensagem final pro pessoal? Rapaz, só agradecer o Felipe, né? Cada oportunidade que eu tenho aqui de conversar com ele é um aprendizado novo e rememorar alguns aprendizados. Tenho uma honra de ter você como mentor. Obrigado, cara. E a honra de ser convidado por vocês, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, Felipe. Tamo juntos. Obrigado. Obrigado, gente. Pessoal, esse foi mais um Nova Gestão Talks. Fica ligado no próximo episódio que vai ser também incrível.